Chegou agora, rola iniciativa! Foi anunciado aí o novo D&D, sexta edição, alguns 5.5, outras. O oficial mesmo é o One D&D, né? Que é o nome que tem sido divulgado aí pela Wizard of Coast. Se vai ser esse nome mesmo que eles vão manter lá na frente, no lançamento em 2024, a gente não sabe. Se você já está pensando em pegar o seu carrinho da Amazon cheio de livros que você pretendia comprar aí da quinta edição e falar, não vou comprar mais nada porque vai sair uma nova, vai com calma que não é bem assim que está funcionando. E além disso, eu tenho aqui uma questão que eu peguei no playtest que eu gostaria de tirar a dúvida e saber a opinião de vocês, tá bom? Então eu vou perguntar aí durante o vídeo e eu gostaria muito da participação de vocês. Então bora lá que eu vou explicar para vocês tudo que eu vi. Bom, a primeira parte para esclarecer é que você não precisa jogar o seu carrinho fora das suas compras. Você pode comprar aí os seus livros que você pretendia, claro, se você tiver com dinheiro, né? Para poder estar continuando usando, porque a intenção é que esse novo que saia seja totalmente compatível com a quinta edição. Analisando o primeiro playtest, ele tem algumas diferenças, mas nada que impossibilitaria você de fazer uma alteração. Seria basicamente mais nos personagens nesse primeiro momento. E eles estão querendo ouvir a comunidade de RPG para corrigir. Então tudo que saiu agora não significa que vai ser oficial. Pode ser que altere até 2024 quando vai ser o lançamento. Então a intenção deles é o quê? Pegar o que está funcionando no quinta edição e melhorar o que o pessoal não gosta, reclama ou que talvez não funcione. Tem uma evolução assim. Poderia ser chamado de uma sexta edição? Acredito que não, porque basicamente eles vão deixar o que estava funcionando, né? Eu acho que a intenção deles é ir alterando e mantendo conforme estiver rolando o mercado naquele momento. Então não precisa sair desesperado, querendo já não comprar mais nada, não ter os livros, tudo mais. Fica tranquilo que por enquanto o quinta edição é a última edição aí que nós temos prontas. O que saiu agora nesse primeiro material aí, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa baixar aí o PDF e também participar aí desse playtest, tá bom? Ele tá todo em inglês, mas aí vou dar uma treinadinha, eu espero um pouco e daqui a pouco alguém traduz e coloca aí nas comunidades aí de RPG. O primeiro ponto é que eles fizeram uma alteração na questão de raças. As raças agora não tem mais aqueles modificadores de atributos. Eles têm outros poderes que ficaram bem interessantes, né? Deram uma valorizada na raça, trazendo mais características raciais mesmo de cada um deles, mas tiraram aquela questão de ganhar mais 2 de força, mais 2 de constituição, coisas desse tipo, né? Que antigamente até perdia, algumas raças tinham menos 2 em uma, e passaram para o background, que eu vou estar explicando mais para frente. Então isso daí já ficou interessante por causa disso, porque se você tinha intenção, por exemplo, de fazer um xamã, orc, lá você ganhava 2 de força, 1 de constituição e você precisava de sabedoria, né? E não fazia sentido, se ele não era tão físico e mais um sábio, ter mais força e menos sabedoria. Então acho que isso daí acaba equilibrando para você poder fazer personagens mais variados dentro das raças, né? Que acabava ficando um pouquinho preso, né? Porque você tinha os bônus ali, teu número ia ficar mais alto, você acabava meio que influenciado a ser determinada classe com aquela raça. Uma raça que teve uma modificação interessante foi o anão. Ele recebeu como se fosse um sentido sísmico, né? Então ele consegue meio que pôr a mão na rocha assim e sentir aí o movimento ao seu redor até uma certa distância, lógico, né? Então isso deu uma ligação aí maior dele com as rochas, isso aí pode ser bem interessante. Eles modificaram também a quantidade de usos que você pode usar dos poderes, que é outra coisa que ficou valendo o seu bônus de proficiência. Então conforme você for subindo de nível e sua proficiência for aumentando, você vai conseguindo usar mais vezes até a hora do seu descanso. Diferente dos outros que você tinha uma única vez, às vezes até você praticar um descanso. E agora parece que eles estão padronizando todos para descansos longos. Estão tirando um pouco daquela parte do descanso curto, recuperar alguma coisa. Pelo menos por enquanto, tá bom? E uma nova raça que eles estão colocando que é o Ardling. Acredito que seja assim a pronúncia, tá? Que seria um celestial baseado em animais. Então, assim, eles seriam de outros planos, né? Da realidade, né? De D&D, que eles estão criando esse mundo todo a mais, né? Procurando trazer os outros cenários para dentro de Forgotten Realms, pelo que eu percebo, né? Cada um que eles estão lançando, eles estão tentando trazer para dentro de um único mundo, acredito eu.
Acho que esse é o projeto deles lá na frente, mas vamos ver se isso acontece mesmo. E aí eles têm alguns poderes interessantes aí, que até podendo até voar com asas espectrais, né? A galera que curte paladino já tá se animando aí. E aí, conforme o tipo de animal que você escolhe, você ganha alguns poderes diferentes. Então você acaba sendo, mesmo que você seja da mesma raça, você pode ser diferente aí até através das sub-raças, né, que foram criadas. Já existiam, né, na verdade, mas aí elas foram mais desenvolvidas, por assim dizer, tendo poderes diferentes e fazendo um pouquinho mais de diferença em relação ao que a gente tinha na quinta edição. Mas nada aí, como você pode ver, que não possa ser adaptado para os personagens. Você pode pegar o personagem e fazer umas pequenas alterações e ele está pronto para ir nessa nova. Isso que foi interessante na parte de raças. Então, aí você vai conseguir fazer uma variedade bem maior. A grande chamariz que teve no vídeo, assim, foi o VTT oficial, que tá para sair, né? Quem não sabe o que é um VTT, é aquele virtual tabletop, né? Onde o pessoal consegue jogar online. Para o pessoal que não é da mesa presencial, vai ter a chance aí, existe o Roll20, o Foundry, existe outros aí, mas agora vai ter um oficial ligado também ao D&D Beyond, que foi comprado pela Wizard of Coast faz algum tempo. Então ele simula as miniaturas, até com a base das miniaturas e tudo mais em um ambiente 3D, e se eles conseguirem colocar as imagens do vídeo realmente no jogo, vai ficar bem interessante. Eu acredito até que eles vão estar fazendo a venda das aventuras já com isso daí para quem quer jogar online, ou vendas separadas talvez, mas provavelmente isso aí será comercializado, onde você já vai ter os mapas 3D pronto para aventura, trazendo uma facilidade enorme para os mestres, né, aí de plantão, tirando um tempo gigantesco aí que às vezes se gasta para poder preparar uma aventura no VTT. Tá? A parte dos mestres foi outro ponto que eles tocaram no vídeo, falando que eles vão refazer o livro dos mestres para tornar mais interessante e facilitar a vida dos mestres. Talvez trazendo algumas dicas de como mestrar, coisas desse tipo. Apesar do livro do mestre ter um conteúdo muito interessante, ele é com bastante tabelas, descrição, coisas desse tipo, que às vezes aí o mestre pode ficar um pouco perdido, principalmente mestres iniciantes. Então eu acredito que eles estão pensando aí em atrair novos mestres, já que isso daí é uma parte que vira e mexe falta aí nas mesas de RPG. Quem mestre, né? Jogador você acha fácil, agora mestre. Se você tá curtindo esse vídeo, não esquece de deixar aquele like, comentar no vídeo, pôr a sua opinião do que você estiver pensando e não esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho, hein, para receber as notificações. Aí eu vou entrar na parte que eu achei interessante. Alguns estão dizendo que algumas regras aí foram copiadas do Pathfinder, do 1 ou do 2, eu não tenho conhecimento sobre esse sistema. Então quem aí joga, se puder colocar aí os pontos que a gente tem aí, a gente pode bater um papo aí nos comentários aí e conversando para ver o que realmente está sendo copiado, o que está sendo criado, né, a gente sabe que às vezes não tem jeito. Os backgrounds se tornaram mais interessantes, facilitando que você cria a história do seu personagem, da onde que ele veio e tudo mais, podendo você criar o seu background. Eles já colocaram as regras para isso, então você tem aí algumas vantagens em relação ao background. Quais são? Você tem que criar desde a parte da língua que ele fala, além disso, quais são as vantagens de atributo, que você pode colocar mais 2 em um atributo, mais 1 em outro atributo, ou até mesmo colocar mais 1 em 3 atributos diferentes. Além disso, ele tem aí a parte de habilidades, proficiência em perícias e proficiência em ferramentas. Então você teria que definir tudo isso, tornando o background uma parte mais importante aí, por exemplo, do seu personagem, trazendo aí proficiências que você consegue utilizar mais durante o jogo. E além disso, ele já trouxe alguns backgrounds prontos para que, caso você não queira criar, fique mais fácil. Se você quer ser um alcoólito, você vai ter habilidades aí, mais 2 de sabedoria e mais 1 de inteligência, talvez por você ter estudado mais, tá se preparando aí, você ainda ganha proficiência em religião, você também consegue mexer com caligrafia, você recebe as ferramentas para isso, você aprende a língua celestial, então a língua divina, você ganha mágica inerente, né? Não é inerente a palavra, mas você consegue utilizar um pouco de magia divina tendo isso.
Então faz com que você aí torne o seu personagem um pouquinho mais interessante e o seu background passa a ser mais importante dentro do personagem, né? Além disso, eles modificaram um pouquinho a inspiração, ficou um pouco mais fácil de ganhar, mas as utilizações são as mesmas. Só que eles forçam você a utilizar a sua inspiração naquele dia, pois quando você entrar num descanso longo, você perde essa inspiração caso não tenha utilizado, ou seja, eles querem que você ganhe no dia e utilize no mesmo dia. Além disso, os humanos também agora estão ganhando inspiração de graça, ele acorda inspirado, né? Mas essa ideia aí não combina muito, acho que nem todo humano, né, acorda inspirado, às vezes a gente acorda meio sem inspiração, mas tudo bem. E a última parte que nós temos são os talentos. Alguns talentos aqui já foram colocados, poucos, tá? Que seriam os de primeiro nível. Parece que eles vão dividir por níveis os talentos, então você não poderia pegar determinados talentos até chegar num nível, mas isso ainda não ficou claro, tá bom? Porque a gente só tem talentos de primeiro nível, tá? Mas eles descrevem isso. Vai ter alguns pré-requisitos para você conseguir fazer, tá? Mas, por exemplo, o alerta que te dava mais 7 de iniciativa, agora já não te dá mais isso, ele te dá o seu bônus de proficiência, né? Mas ele também se tornou um pouco mais interessante em outro ponto, ele consegue fazer com que você troque de lugar na iniciativa com outro personagem, então isso também pode aí modificar algumas táticas aí dentro do combate. Mas ele também perdeu aquela parte que você nunca é surpreendido, pelo menos por enquanto, tá? E aí a gente traz alguns bem interessantes, como o curandeiro, né, ou o healer, né? Ele consegue agora te fazer com que você utilize seus dados de vida durante o combate para se curar. Então ele consegue que você possa usar pelo menos um dado de cura durante uma ação dele. Isso também faz com que ajude ele aí você manter os personagens em pé durante o combate, né? E também ele permite que você role novamente caso você tire um. Então se você for muito azarado, ele vai dar a chance de você rolar de novo o dado para ver se você consegue ir um pouquinho melhor, tá bom? Além disso, teve alguns outros aí que foram colocados. Alguns foram mantidos, outros receberam aí uma diminuição do poder. E alguns aí acho que o pessoal vai acabar nem usando, porque não traz grandes vantagens aí dentro do jogo, a não ser para uma ideia aí de interpretação mesmo, é capaz que dificilmente alguém pegue esses talentos. Talvez eles precisem dar algumas alteradas. O legal é que você pode participar disso dando a sua opinião. Basta você pegar o playtest e participar aí das votações que eles vão fazer, das respostas, dos questionários que eles vão talvez mandar para nós, para a gente responder o que a gente está achando, tá bom? Bom, esse aí é o One D&D, né, que está saindo aí, prometido para 2024 aí, com um VTT novo que parece que estão desenvolvendo, muito legal. E se você gostou, deixa aquele like, se não é inscrito no canal e ficou até aqui, se inscreve, aciona o sininho, manda esse vídeo pro seu amigo que curte um D&D e vamos junto. Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!